Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion. Foi do Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas fundamentais que ao longo de milênios têm influenciado tão prodigamente as filosofias de todas as raças, nações e povos. O Egito, a terra das pirâmides da Esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram-se fartamente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo de grande Hermes. No Egito encontrava-se a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entravam os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espelharam pelos quatro cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes das ciências ocultas reconhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Contudo, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existia um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que se tratava realmente de um homem, viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Era conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo que é de milhares de anos e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua permanência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As autoridades mais competentes consideram-no como contemporâneo de Abraão e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Muitos anos depois de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram suas memórias por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses e apondo-lhe seu antigo título, Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda hoje usamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa, etc. Isso pelo fato de que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles abominavam a simples ideia de lançar pérola aos porcos, preferindo o preceito de dar o leite às crianças e a carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. E essa política de criteriosa disseminação da verdade sempre caracterizou os hermetistas, mesmo até nos nossos dias. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países, em todas as religiões, mas nunca são identificados com nenhuma seita religiosa particular, nem podemos associá-los a nenhum país específico por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo.
A sabedoria desta exortação é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, o que teve como consequência o fato de o ocultismo da Índia e da Pérsia ter se perdido gradualmente no meio da massa dessas religiões de superstições religiosas, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a Grécia e Roma antigas, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua antiga fé. De fato, tudo indica aos observadores criteriosos do nosso século XX que a Igreja vem lutando para voltar a seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E, graças a esses corações dedicados e essas mentes intrépidas, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte dessa verdade não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Nas poucas vezes em que foi escrita, foi propositalmente dissimulada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os possuidores da chave pudessem lê-la corretamente. Isso se faz necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Nos dias de hoje ainda não se encontrarão muitos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas e a elas nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existia uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitidas de mestre a discípulos, que eram conhecidas sob o nome de o Caibalion, cujo sentido e significado ficaram perdidos por vários séculos. Esse ensinamento é, contudo, conhecido por muitas pessoas, às quais foi transmitido verbalmente de maneira contínua através dos séculos. Até onde sabemos, esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram apenas uma coletânea de máximas, preceitos, axiomas incompreensíveis aos profanos, mas perfeitamente entendidos pelos estudantes, depois de explicados e exemplificados pelos iniciados hermetistas a seus neófitos. Esses preceitos realmente constituíam os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente às crenças gerais, lidava com o domínio sobre as forças mentais e não dos elementos materiais. A transmutação das vibrações mentais em outras, e não sobre a mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro, eram uma alegoria da filosofia hermética perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como estão expostos em O Caibalion e explicados por nós, humildes aprendizes desses preceitos, que apesar de termos o título de iniciados, nada mais somos além de sombras aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos de O Caibalion, acompanhados de explicações e comentários que consideramos essenciais para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudioso moderno, sobretudo porque o texto original é propositadamente repleto de termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais de O Caibalion são aqui impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra, com a atribuição dos devidos créditos. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos essa pequena obra
possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como fizeram tantos outros que os precederam no caminho da maestria, nos séculos decorridos desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, nas palavras de Caibalion. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. De modo que, segundo os ensinamentos, só dará atenção a esse livro aquele que estiver pronto para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este pequeno livro virá até ele. Esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, unirá lábios e ouvidos, e juntos estarão o aprendiz e o livro. Que assim seja.